Bem-vindo ao canal Dev Pragmático, eu sou o Eliezer e hoje eu vou te mostrar uma coisa bem interessante. Eu comecei um projeto para traduzir um jogo de PlayStation 2 do zero. O jogo em questão é o Up, Altas Aventuras. E nesse processo eu precisei usar engenharia reversa, edição hexadecimal, inteligência artificial e até programação em Java e Python para conseguir modificar os textos do jogo e gerar uma nova versão traduzida. Nesse vídeo eu vou mostrar como conseguir alterar os textos dentro da ISO do jogo e rodar a versão modificada no emulador. Parte 1. Encontrando os textos do jogo. Primeiro eu precisei extrair a ISO do jogo para começar a analisar os arquivos internos. Depois disso eu abri um programa chamado HXD, que é um editor hexadecimal. É através dele que conseguimos visualizar o conteúdo bruto dos arquivos e identificar onde os textos do jogo estão armazenados. No vídeo parece que eu já vou direto no arquivo correto, mas na prática isso deu bastante trabalho. Eu precisei explorar vários arquivos até descobrir qual deles realmente continha os textos do jogo. Depois de alguns testes, finalmente encontrei o arquivo certo. Uma outra coisa que fiz para acelerar o processo foi ajustar o ambiente de testes. Eu estava testando o jogo no RetroArch, mas os controles estavam configurados apenas para o controle físico, que é o meu controle IPEGA. Isso significava que toda vez que eu queria testar uma alteração, eu precisava ligar o controle. Então eu resolvi mapear as teclas do teclado para poder testar mais rapidamente. Aí depois de configurar tudo, eu salvei essa configuração de forma separada para não perder o mapeamento original do controle que eu já tenho, porque eu jogo com ele sempre. Com isso pronto, eu abri o jogo original. Minha estratégia foi traduzir o jogo por partes, começando pela tela inicial. O primeiro texto que traduzi foi o clássico Press Start Button. Como eu já tinha alguns testes antes, eu deixei algumas traduções organizadas no Notion para ganhar tempo. O processo basicamente funciona assim. Primeiro, eu procuro o texto original dentro do HXD, depois substituo pelo texto traduzido. Mas existe uma regra extremamente importante nesse processo. O texto traduzido precisa ter o mesmo tamanho do texto original. Porque se o texto ficar maior que o espaço reservado lá no arquivo, o jogo pode simplesmente quebrar ou até travar na hora de abrir. Para acelerar as traduções, eu resolvi usar inteligência artificial. Eu criei um prompt específico e enviei no Cloud Code. A ideia desse prompt é gerar traduções que respeitem o limite de caracteres do texto original. Então o fluxo ficou assim. Eu vi o texto dentro do jogo, enviava para o Cloud, recebia a tradução e então substituía no HXD. Isso ajudou bastante no começo, mas quando comecei a chegar em textos maiores, um problema apareceu. A inteligência artificial já não conseguia gerar traduções que respeitassem exatamente o mesmo número de caracteres com tanta frequência. Então, eu comecei a receber traduções que estavam maiores ou menores que o texto original. E nesse caso, eu precisava ajustar manualmente, removendo letras ou adicionando espaços para manter o tamanho correto. E isso começou a ficar bem trabalhoso. Parte 2. Automatizando com Java. Como esse problema começou a aparecer várias vezes, eu resolvi automatizar essa parte do processo. Então eu coloquei a mão no código usando Java, que é a minha linguagem predileta. A ideia do programa é bem simples. Eu tenho que garantir que o texto traduzido tem exatamente o mesmo tamanho do texto original. Então o funcionamento fica assim. Eu informo o texto original e o texto traduzido que a IA gerou. O programa então vai comparar os dois. Se o texto traduzido for maior, ele vai cortar o excedente, ou seja, os caracteres a mais. Se no caso for menor, ele vai completar com espaços até atingir o mesmo tamanho. Inclusive essa daí é a parte mais fácil. Assim eu consigo garantir que nenhum texto vai quebrar o jogo. E para melhorar ainda mais o processo, eu também decidi salvar essas traduções em um arquivo, criando um pequeno banco de traduções que posso reutilizar depois. Parte 3. Gerando a ISO modificada. Depois de modificar os textos, ainda existe um último passo importante. Nós precisamos gerar novamente a ISO do jogo, agora com as alterações aplicadas. Para isso eu criei um script em Python. Esse script pega o arquivo que foi modificado no HXD e reconstrói a ISO, mantendo toda a estrutura original do jogo. Isso é importante para garantir que o jogo continue funcionando corretamente. Assim ele pode rodar normalmente tanto no PlayStation 2 quanto em emuladores como o PC SX2, que é o que eu utilizo aqui no PC.
Depois de gerar a nova ISO, chegou o momento da verdade. Eu carreguei a versão modificada no emulador e comecei a testar. E como você pode ver, as traduções já aparecem dentro do jogo. Então vamos dar uma olhada em como ficou o resultado até agora. E com isso já conseguimos traduzir uma boa parte do jogo Up, Altas Aventuras. Mas esse é só o começo do projeto. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal Dev Pragmático, porque eu pretendo continuar essa série até conseguir traduzir o jogo inteiro. E quando a tradução estiver finalizada, você poderá adquirir o jogo já traduzido. Talvez inclusive quando você estiver assistindo esse vídeo ele já esteja disponível, então confira o link na descrição ou no comentário fixado. Na descrição também vai estar o meu site, onde você pode encontrar vários pacotes de jogos por um preço acessível. Nos vemos no próximo vídeo.